Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje nós vamos falar sobre trombose, hemorragia. Na verdade, hemorragia nós vimos na última aula. Hoje nós vamos falar sobre trombose e a segunda parte falar sobre embolia, tá? Peço perdão novamente pelo cachorro do vizinho que não me deixa gravar aulas, né? Ele odeia pelo jeito a hora que eu começo a gravar aulas, ele começa a latir. Enfim, coisas que são alheias à nossa vontade, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre trombose. Então, a trombose nada mais é que um emaranhado de células que migra pela corrente sanguínea, tá? Então, o que é esse emaranhado de células? Nada mais é que a solidificação do sangue dentro das artérias ou das veias, né? E por que a trombose ela é tão perigosa? Porque ela pode migrar tanto para o coração, quanto para o pulmão, quanto para o cérebro. Só que há uma diferença aí, né? Trombose, se vocês verem aqui bem nesse exemplo, aqui nesse desenho, a trombose é esse emaranhado de células, certo? E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, elas são imóveis, né? Então elas não vão se mover. A partir do momento que esse emaranhado ele começa a se mover, ele tem o nome de êmbolo, tá? Então perguntinha de prova de patologia. Êmbolo seria nada mais nada menos do que a trombose evoluída, tá? Então a trombose que cai na corrente sanguínea e segue seu caminho, tá? Então aqui nós temos diferenciações. O trombo, então, é uma massa sólida associada à coagulação. Então, tem células de hemoglobina, células de fibrina, células de fibrinogênio, enfim, um emaranhado, além de plaquetas, né? As plaquetas é quase como se fosse uma rede ali para estabelecer esse trombo, tá? Nós temos ainda o coágulo, né? Então, o coágulo, ele é um pouco menos estruturado, né? Então, é uma massa não estruturada de sangue fora dos vasos. E aí, esse coágulo, a gente sempre lembra daquele coágulo que acontece, né, com todo mundo. Você se lesiona, você se machuca e forma um coágulo de sangue, tá? Então, esse coágulo é o sangue fora das artérias, é bem diferente de trombo, tá? A trombose é uma doença muito grave, tá? Então, é uma doença circulatória, e a gente vê isso em patologia da nutrição, eu ia falar, patologia geral, justamente por ser um processo de cunho geral, então vai dar origem a outras doenças, tá? Então, qual que é a etiologia da trombose? Nós temos três, né? A primeira é lesão das artérias e veias, que a gente chama de lesão endotelial, né? O que essa lesão vai provocar? Essa lesão vai provocar perda da forma das artérias, né? Então, lesão morfológica. O endotélio vai produzir óxido nítrico e prostaglandinas 2, tá? O que é essas prostaglandinas? Que a gente não viu ainda nas aulas de patologia. São fatores pró-inflamação, tá? Então, a trombose também tem mecanismos inflamatórios, tá? E tanto o óxido nítrico quanto as prostaglandinas são antiagregantes plaquetários, tá? E são vasodilatadores. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível do trombo naquela região. Tá? Aí vocês vão falar, meu Deus, professora, mas a última aula foi de hemorragia, não tem nada a ver com trombose, e qual que é a relação entre elas? Se o trombo ele for muito grande, né, se essa lesão endotelial for muito grande, vai ocorrer extravasamento de sangue, né? Então esse trombo ele vai romper o endotélio, vai romper as veias e artérias, e esse extravasamento vai acontecer, tá bom? A segunda causa é a alteração do fluxo sanguíneo, né? Então, esse retardamento do fluxo vai favorecer a agregação da plaqueta e a estase de fatores de coagulação, ou seja, a parada dos fatores de coagulação. E aí, essa migração dos fatores, como a gente vai ver aqui, ó, nessa figura, não sei se está dando para ver, que às vezes o MIT corta, tá? Aqui é a agregação de fatores. Então, aqui nós temos a fibrina propriamente dita, né, que é um fator anticoagulante, as hemácias, neutrófilos, então uma série emaranhado de células aqui. Então vai ter liberação de fibrinólise, ou seja, a quebra da fibrina, a trombomodulina, né, que vai modular as cascatas de coagulação e vai promover um aumento desse trombo.
tá? E aí, o que acontece, gente? Quando tem alteração do fluxo sanguíneo, por exemplo, no caso dos pacientes hipertensos, no qual há um aumento do débito cardíaco, lembram disso? Da fisiologia humana, né? Então, um aumento do volume sanguíneo e um aumento da pressão arterial. O que vai acontecer? Vai acelerar o fluxo e também a turbulência, né? Ou seja, vai aumentar esse teor de células que vão promover trombo ali na região, tá? Isso vai lesionar o endotélio e vai permitir o contato das plaquetas com a superfície endotelial dos vasos, tá? Então, as plaquetas, se eu fosse elencar a principal célula associada à trombose, seriam as plaquetas, certo? A terceira questão é a hipercoagulabilidade do sangue. Aquele sangue que coagula muito fácil tem tendência a ter trombose, tá? Para nós nutricionistas, o mais importante nesse caso é a pessoa que tem um aumento de vitamina K no sangue, né? Porque a vitamina K é pró-coagulante, né? Então, ela ajuda na coagulação. Então, há um aumento do número de plaquetas, as alterações dos fatores de coagulação e fator genético, politraumatismos ou cirurgias recentes podem contribuir para essa causa, né? Pela hipercoagulabilidade do sangue. Muito bem. E aí, gente, quando a gente fala de a formação do trombo, então a gente sabe que tem várias células envolvidas, né? Essas células muitas vezes estão associadas à lesão endotelial aqui. Isso daqui pode ser causado por uma aterosclerose, por uma placa de ateroma ou por fator genético mesmo, né? Então, é bem comum na senescência, tanto é que a trombose é mais comum em idosos, tá? Então, é muito mais comum você ver pessoas idosas sofrendo com trombose, especialmente trombose venosa profunda, né, que é a trombose das veias, especialmente nas pernas, né, associadas a varizes ou não. E aí nós temos esse mecanismo aqui. E essa trombose, olha que é o que acontece, né? Então, essas células, elas vão se acumulando, vão formando um trombo, e muitas vezes esse trombo, ele vai impedindo a circulação ali. E aí, o que acontece? A coloração específica, né? Então, aqui nós temos umas imagens não muito agradáveis, né? Então, aqui é um trauma, né? Mas, na verdade, é uma trombose associada. Essa coloração aqui, vocês já estão carecas de saber que é devido à deposição de óxido nítrico, mas aí nós temos mecanismos que podem associar-se à necrose. É a mesma coisa aqui no intestino, né, gente? Então, aqui nós temos uma necrose intestinal associada à trombose. Então, a trombose mesentérica, que a gente chama, quem quiser pesquisar um pouquinho mais, é uma doença que tem toda associação com a nutrição, tá? E aqui nós temos a língua de uma pessoa, né, junto com a tireoide, né, com a parte do pescoço aqui, bem edemaciado, associado à trombose, certo? Então, tem a característica também da coloração. Bom, e aí nós temos o mecanismo de como que se dá esse trombo, né? Então, quer dizer, como que começa, né? Lembrem sempre que gênese, eu sempre falei isso na patologia, né? Lá no começo das nossas aulas. Gênese, início, né? Lembra da Bíblia. Então, trombogênese, o início do mecanismo de trombose. Então, nós temos a tríade de Virchow. Quem foi Virchow? Rudolf Virchow foi se eu não me engano, eu não lembro a nacionalidade dele, eu acho que ele era alemão, que ele pesquisou, ele era um cardiologista, e ele gostava muito dessa parte, né, de circulação, relacionar as doenças circulatórias ao aparelho circulatório. Então, ele determinou que existiam 3 mecanismos que associavam-se à trombose. Então, aqui nós temos o que nós vimos anteriormente, né, de uma forma mais esquematizada, melhor para estudar. Então, primeiro nós temos a lesão endotelial, associado ao aumento do colesterol e à inflamação propriamente dita. Nós temos uma hipercoagulabilidade do sangue, por exemplo, hereditária, que seria, por exemplo, o fator V de Leiden, que é uma doença genética, ou adquirida, que seria, por exemplo, um câncer avançado, especialmente linfoma e leucemia, tá? Então, pode acontecer aqui uma hipercoagulabilidade. E o fluxo sanguíneo anormal, né? Então, por exemplo, seria a fibrilação arterial, que a gente vai ver nas próximas aulas, o repouso no leito, a pessoa que fica muito deitada na cama, e a turbulência seria o estreitamento do vaso aterosclerótico, tá? Então, poderia acontecer dessas 3 maneiras. Então, esse é o que a gente chama de tríade de Virchow, né? Os 3 fatores associados à trombose.
Bom, e aí nós temos um mecanismo de trombogênese, né? Então, quais são as causas? Como que acontece o trombo? Então, primeira coisa, pode acontecer por um trauma. Esse trauma pode ser aquele trauma asfixiante, que a gente chama, né? Então, a pessoa vai ficar muito tempo sem receber fluxo sanguíneo no local, né? Então, por exemplo, caiu uma manilha em cima do braço da pessoa, então pode desenvolver trombose. A pessoa ficou presa no carro, né, num acidente automobilístico, pode desenvolver trombose, né? As infecções, né, por exemplo, o caso de sepse, que a gente até vai ver nas próximas aulas, o choque séptico, o câncer e o tabagismo. O tabagismo, por que o tabagismo? Porque o tabagismo, né, o tabaco em si, e também outros compostos, né, de drogas ilícitas, podem aumentar esse teor de fibrina no organismo, né, causar fibrose, e com isso pode ocorrer a trombogênese, especialmente nas veias e artérias dos pulmões, tá? Então, aqui nós temos esquematizado, então vai ocorrer uma lesão do endotélio, das veias e artérias, né? Essas células são levadas no centro da corrente sanguínea, e aí que acontece? Aquele mecanismo que nós vimos na figura anterior, né? Então, essas células, elas vão ser empurradas para a periferia, né? E aí, o que vai acontecer? As principais células que estão associadas à trombose vão chegar ali, que são as plaquetas, tá? E aí nós vamos ter um mecanismo que a gente fala de agregação plaquetária, tá? Essa agregação plaquetária, ela está intimamente associada à proteína fibrina, tá? Que está associada à coagulação. Então, vejam bem, um dos mecanismos principais de tratamento da trombose é a utilização de aspirina, tá? De AS, ácido acetil salicílico. O que o AS faz? Ele é um antiagregante plaquetário, ou seja, ele vai impedir as plaquetas de chegar naquela região e desenvolver trombose, tá? Então, pessoas que têm tendência a ter trombose, elas já podem associar esse tratamento, claro, né, com auxílio do médico, associar o tratamento com a aspirina, tá? E aí nós temos as alterações do fluxo sanguíneo, né? Então, nós vamos ter o retardamento desse fluxo, que vai favorecer a agregação das plaquetas e a estase dos fatores de coagulação. Nós vamos ter a aceleração do fluxo e turbulência, né, que vai lesionar o endotélio e permitir o contato das plaquetas com a superfície endotelial dos vasos, tá? Então, esses mecanismos de alteração do fluxo sanguíneo têm associado às doenças pré-existentes. Por exemplo, a pessoa tem tendência a aumento de colesterol no sangue. A pessoa tem tendência a ter hipertensão, ou já tem hipertensão pré-estabelecida. A pessoa tem diabetes, né? A pessoa usa, isso é bem interessante da gente comentar, né? Na aula presencial eu sempre comentava, anticoncepcionais à base de estrogênio, né? E esses anticoncepcionais, especialmente, na verdade, a base de estrogênio e também progesterona, mas o estrogênio é mais trombogênico, tá? Então, a mulher, ela não troca esse anticoncepcional há muito tempo, então pode desenvolver uma trombose. Que acho que todas as bulas de anticoncepcionais orais, né, contraceptivos orais, eles falam isso, né, que há uma possibilidade ali de efeito colateral desenvolver trombose, tá? E aí nós temos as alterações no fluxo também, né? Então, quais são as causas? O aneurisma também chamado de AVC, de acidente vascular cerebral, a aterosclerose, que é o mecanismo de aumento de colesterol nas artérias e veias, e a policitemia, que é um aumento das células sanguíneas, todas elas, tá? E aqui nós temos um tecido, né, lesionado, então aqui o trombo, e a aterosclerose, esses pontos de gordura aqui, não dá para ver direito, né, mas são os pontos de gordura aqui amarelo mais claro, tá? Bom, e aí nós temos o mecanismo de trombogênese ainda, as alterações dos constituintes sanguíneos, tá? Então, além das plaquetas, né, então o aumento desse número de plaquetas, há o aumento também na produção de fibrina, tá, da proteína associada à coagulação. Estão cansados de ouvir só isso, né, na aula. Então, quais são as causas? Especialmente fatores associados à deficiência de antitrombina 3, né, que são mecanismos procoagulantes, lá da cascata de coagulação,
Os contraceptivos orais, né, os anticoncepcionais, que eu falei para vocês, todo mundo que usa anticoncepcional nessa aula sai de cabelo de pé, né, fica pensando na trombose, né, e esses contraceptivos, sempre que possível, né, frequentar um ginecologista, trocá-los de tempos em tempos, por conta desse nível pró-coagulante. Tá? As cirurgias e o pós-parto, né? Então, as cirurgias, inclusive, eu sempre conto essa história, né? Vocês não pegaram essa parte da minha vida, eu fiz 2 cirurgias na boca, e na boca, gente, né? E tive que comprar aquelas meias de alta pressão, né? Então, aquelas Candle que fala, né? E eu usei por 15 dias pós-cirúrgico. Veja bem, cirurgia na boca, né? Deixa eu falar, mas o que tem a ver, né? Mas é que altera os constituintes, constituintes sanguíneos, né? Então, todas as cirurgias e o pós-parto podem usar essas as meias de compressão. A gente já vai entender por que como que funciona esse mecanismo de compressão ali, especialmente na panturrilha, tá? Então, essas cirurgias e o pós-parto, o número de adesividade plaquetária. Além de tudo, que pode alterar também essa questão do mecanismo de trombogênese, as queimaduras, especialmente as extensas e as de 3º e 4º grau, fraturas e lesões, né? Então, mais gerais assim. Então, resumindo o que a gente falou até então, né? Então, o que iniciou como agregação plaquetária vai evoluir para deposição de fibrina, né? Que é quase como se fosse uma rede ali, né? Que a gente chama de malha de fibrina, e incorporar crescente as células circulantes, que se prendem à malha de fibrina, né? Hemoglobina, neutrófilo, linfócito, então vão se prender ali, tá? E ao desenvolvimento do trombo, aumentando de tamanho conforme vai agregando mais células e obstruindo a passagem de sangue, tá? Então, o trombo agora começa a complicar um pouquinho, né? Então, nós temos 3 diferentes trombos no organismo, né? Então, nós temos o trombo vermelho, o trombo branco e o trombo hialino, que é transparente, vamos dizer assim. O trombo vermelho é mais comum nas veias, ele é mais grave, tá? Então, ele está associado aos componentes hemácias, né? E fibrina. Opa, coloquei um R a mais ali. Fibrina, tá? O branco, ele está associado às artérias, tá? Então, plaquetas e fibrinas são os principais componentes. E o hialino, ele é perigoso, né? Porque ele é nas pequenas estruturas da circulação, que são as arteríolas e as vênulas, e ele é mais constituído de fibrina, tá? Então, são os 3 tipos de trombo. Aqui tem o exemplo, né? Então, o trombo branco. Aqui tem o trombo roxo, na verdade é em espanhol, né? Mas é o trombo vermelho. Misto, que a gente não falou, que pode ser o branco e o vermelho junto. E o hialino, que é o transparente. Tá? Então, que também é bem perigoso ali. Tá? Quais são os sinais e sintomas, né? As manifestações clínicas do trombo, né? Da trombose. Então, primeira questão, vai obstruir as veias e artérias. E é um problema, porque a trombose, ela é insidiosa, ela é silenciosa, tá? Então, a pessoa só vai saber que tem trombose a partir do momento que ela já está se manifestando, tá? Então, não é assim, eu tenho uma dorzinha na perna, na panturrilha, pode ser trombose. Não, pode ser mais para frente. E aí, a evolução dela é muito perigosa, por ela ser silenciosa. Então, o trombo, ele pode se desprender das artérias e veias e virar um êmbolo, que a gente chama de um processo chamado embolia. Ele pode desenvolver isquemia, que é a nossa próxima aula até, pode desenvolver edema, que é uma das principais características da trombose, né? Então, como sinal, assim, principal, é o edema na região, especialmente na região dos membros, né, dos braços e das pernas, e uma congestão, né? Então, um aumento de fluxo sanguíneo naquela região, que a gente já viu na aula passada, né? Por sinal. Então, tem os 2 tipos de trombo, o trombo das veias, que a gente chama de trombo venoso, vai causar congestão e edema, e também pode evoluir para a embolia pulmonar, tá? E o trombo arterial vai causar obstrução vascular. Ambos, eles são passíveis de cirurgia, tá? Então, o principal tratamento é cirurgia para retirada do trombo. Bom, e aí, professora, mas você está falando, como que a gente previne trombose, tá? Então, a trombose, ela tem uma questão prioritária, que é o sedentarismo, né? Então, a pessoa que é sedentária, ela tem mais tendência a desenvolver trombose do que a pessoa que não é sedentária. E, claro, os fatores genéticos, né? Eu, por exemplo, a minha família inteira, as mulheres têm varizes.
né? Apesar de ninguém ter sobrepeso e obesidade, mas tem a tendência a ter varizes. E isso pode prejudicar. Por que eu falo de sobrepeso e obesidade? Porque também dá uma sobrecarga a mais nas artérias e veias. Então, também é um fator de risco, tá? Então, aqui tem alguns mecanismos de prevenção. Se tiver que permanecer sentado por muito tempo, de vez em quando mexa os pés, como se estivesse pedalando numa máquina de costura. Até tem algumas empresas que utilizam desse modo. Eu vi uma vez uma empresa que colocou cabos de vassoura embaixo das mesas para as pessoas ficarem com o pé indo e voltando com aquele cabo de vassoura, né? Então, é uma alternativa, além das atividades laborais, né? Então, por exemplo, a cada 2 horas trabalhadas, a pessoa, ela faz uma atividade ali com o fisioterapeuta, com o profissional da educação física, para melhorar o efluxo ali do sangue, tá? Em pé, faça movimentos como se andasse sem sair do lugar, isso é bem importante, né? Especialmente para estímulo de panturrilha. Antes de viagens longas, fale com o seu médico sobre a possibilidade de usar meias especiais e até medicamentos. Essas meias de alta compressão, elas são bem interessantes nesse sentido. E não precisa ser a meia calça, a meia inteira. Aquelas meias 3/4 até o joelho já são suficientes. Caso precise ficar muito tempo na cama, procure mexer os pés e as pernas mesmo deitado, né? Então, fazer mecanismo de alongamento, descer e subir as pernas, então seria interessante também. Evitar fumar, controlar o peso, né? Então, para nós nutricionistas, essa é a principal chave, assim, que a gente fala, além de beber água, né? Então, seriam mecanismos interessantes. A questão dos hormônios. Então, sempre que possível, avaliar junto ao endocrinologista e o ginecologista a questão do anticoncepcional. Se tem histórico na família, é um sinal de alerta enorme para o uso de anticoncepcional. E o tornozelo, sempre observar. Então, o que o médico normalmente ele fala? Nós mulheres, né, que usamos aqueles sapatos com talas, né, com as talinhas, especialmente no verão, né, sandálias e tudo mais, e começa a inchar aquele tornozelo sem explicação nenhuma, né? Então, é um motivo para procurar o médico e ver o que está acontecendo com a circulação, tá? Exceto em dias de muito calor, né, porque acontece de inchar por conta do calor. O edema um dos fatores preponderantes do edema é a temperatura, tá? Então, nesses casos também pode-se utilizar as meias, tá? Bom, e aí nós temos o destino do trombo, né? Então, o que vai acontecer a partir de então? Então, o trombo, ele pode se acumular nas plaquetas e fibrinas, então ele pode aumentar de tamanho, ele pode evoluir para um êmbolo, ele pode ir para frente, né, e fazer uma doença pior ainda que a trombose, que é a embolia, tá? Então, ele vai viajar pela circulação, ele pode dissolver, né? Então, especialmente com a utilização de medicamentos como a aspirina, então pode acontecer fibrinólise, a quebra da fibrina com o desaparecimento do trombo, ou ele pode se organizar e recanalizar, né? Então, ele pode migrar para outro local, esse trombo, né? Evoluir para um êmbolo, mas voltar a ser trombo a partir da formação de canais capilares para estabelecer a luz dos vasos. Certo, gente? Eu vou parar nessa parte aqui da embolia e a gente retorna daqui a pouco, né? Eu vou separar em 2 partes para ficar mais fácil para vocês estudarem, certo? Agradeço muito a atenção e até daqui a pouco.